Está entrando no ar Saúde Mental e Resiliência, ensinando você o cuidado que deves ter com sua saúde mental e psicológica, ajudando a se preparar e lutar pela vida. Com você, no ar, programa Saúde Mental e Resiliência, aqui na Boa Notícia FM. Boa noite, caro ouvinte da Rádio Boa Notícia FM. Boa noite, caro seguidor do canal Saúde Mental e Resiliência. Estamos de volta com a nossa programação aqui na Rádio Boa Notícia FM. Aqui quem vos fala é Aires de Souza Santos, padre da Diocese de Balsas, capelão da Polícia Militar. Hoje fazemos memória da vida de João Maria Batista Vianney, né? O padre Cura d'Artes, como foi conhecido e é conhecido popularmente como Cura d'Artes, um sacerdote que teve dificuldade no início do seu ministério, no início de seus estudos, mas a perseverança e a persistência o levou ao sacerdote, mostrando assim a sua resiliência, a sua capacidade de se adaptar, a capacidade de resignação e superação de críticas e dificuldades. E isso nos mostra que a santidade, ela não é a perfeição, né? O perfeito só é Deus, mas todos nós devemos cultivar alguns valores e algumas virtudes que podem nos levar à santidade, né? Cura d'Artes é um deste exemplo. Bem, nós vamos estar falando um pouco mais hoje desse dia, o dia do sacerdote, dia de São João Maria Vianney, mas vamos na primeira parte estar conversando sobre o Evangelho do dia, né? Vamos estar trazendo aqui na nossa meditação o Evangelho de Mateus 16, de 13 a 23. Então, acompanhe aí a nossa leitura, a nossa meditação na sua Bíblia ou no seu aplicativo, procurando Mateus 16, de 23, aliás, de 13 a 23, né? Mateus 16, de 13 a 23. Então aproveito, antes da leitura, para saudar a você que está aí nos acompanhando aqui na zona rural de Balsas, nas cidades circunvizinhas, você que está na zona rural aí do seu município, da nossa cidade, que está aí neste clima agradável, você que está se movimentando aí no seu automóvel, que o Espírito Santo ilumine e conduza. Quero saudar o comandante aí da Diocese de Balsas, o nosso bispo, Dom Valentim Fagundes de Menezes, né, no comando aí dos seus sacerdotes, né, ele que também é sacerdote, né? Então, sinta-se irmanado na mesma fé conosco e todos os sacerdotes que estão aí sintonizados conosco aqui na Rádio Boa Notícia FM. Aproveito também para saudar o comandante do 4º BPM de Balsas, Major Rogério, e o nosso subcomandante, Major Jean Levi, juntamente com todos os oficiais e praças e familiares, né, que compõem a família do 4º BPM de Balsas. Então vamos ao texto de hoje da nossa meditação. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, os outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas,
porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos seus discípulos que não dissesse a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isto nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação. É isso aí, caro ouvinte, né? Após a leitura deste evangelho, o evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 23. Versículos de 13 a 23. Muito bem, então nós vamos estar conversando sobre esse texto, esta instrução de Jesus aos seus discípulos, e depois vamos estar falando um pouquinho sobre a santidade do padre João Batista Maria Vianney, o cura d'Ades, que celebramos hoje. Então, no evangelho de hoje, nós temos Jesus que está na sua missão, está percorrendo as cidades e povoados, levando a sua mensagem, os seus ensinamentos, curando as pessoas, e hoje ele chega na região de Cesareia de Filipe, no texto que nós lemos. E ali ele pergunta aos seus discípulos, ele ouve muitos boatos, muitas histórias a respeito dele, e aí ele pergunta: quem dizem os homens ser o filho do homem? Quem dizem os homens ser o filho do homem? Ou seja, ele está perguntando o que as pessoas estão dizendo aí de mim, estão falando de mim, o que as pessoas pensam a meu respeito, Essa não era uma preocupação de Jesus. Jesus não se preocupava muito com aquilo que as pessoas pensavam dele, Ele não dava muita importância. Às vezes nós damos muita importância, e aquilo que as pessoas estão pensando a nosso respeito, e as pessoas que vivem aí nas redes sociais, às vezes que tem muito problema, tem muitos problemas, por conta de comentários, Quanto mais você se expõe, mais você está sujeito, a críticas, e a críticas às vezes destrutivas, desagradáveis, Então é importante as pessoas também terem um pouco de prudência nas suas observações, nas suas colocações, e não ofenderem as pessoas fazendo afirmações que não correspondem com a realidade da pessoa, E às vezes a pessoa fica muito mal com isso, Depois tem sequelas na sua vida pessoal, E muitas pessoas vivem mais perguntando o que as pessoas andam falando de mim, o que as pessoas dizem de mim, o que estão dizendo isso, uns estão dizendo aquilo. Quer dizer, quantas pessoas não se preocupam com isso? E nós percebemos que Jesus não dava tanta importância a essa questão, E nós vamos, aqui no decorrer do texto, estar observando isso, que Jesus ele pergunta,
Ele faz a pergunta: quem diz os homens ser o Filho do Homem? Mas é uma pergunta que depois ele não vai dar tanta importância. E aí eles dizem, né, os discípulos de Jesus dizem: olha, alguns estão dizendo que tu és João Batista, né? Estão te comparando aí com João Batista, né? Nós recordamos, João Batista, que foi um profeta, o último dos profetas, né? Que fez aquela transição entre a profecia e Jesus, né? Ele teve a oportunidade de viver contemporaneamente com Jesus, né? Mas ele vivia de uma forma muito austera, né, muito isolada, né, e se alimentando assim, de uma forma muito natural, né. Aquilo que sabemos era que ele era uma espécie de eremita, né, que vivia uma vida muito simples, e um homem de poucas palavras, mas de palavras certeiras, e era um homem que procurava defender o direito, a justiça, a verdade, e que preparava os caminhos para o Senhor. Então as pessoas comparam Jesus como uma pessoa boa, né, como uma pessoa muito maravilhosa assim, do ponto de vista religioso, né? E então não estavam tão erradas ao dizer que Jesus era João Batista, né? Quer dizer, as pessoas se identificavam alguma coisa nele que lembrava, né, João Batista. Outros diziam que ele era Elias, né, também uma pessoa fabulosa, né, na Bíblia, né, que teve uma vida exemplar, uma vida excelente, né, uma pessoa inspirada por Deus. Quer dizer, então as pessoas não estavam também mentindo, dizendo que Jesus era Elias. Quer dizer, eles faziam comparações, né? É normal as pessoas fazerem comparações, associações, associarem uma coisa com uma outra, né? E para as pessoas mais simples isso é muito mais frequente. Simples que eu digo do ponto de vista dos estudos, né? Porque quem estuda tem uma mania de estar fazendo especulações mentais, enfim, vai muito para abstração. Mas, de um modo geral, as pessoas fazem comparações, né? Compara uma pessoa com a outra, com o pai, com a mãe, com o irmão, com não sei com quem, enfim. E então Jesus foi comparado com Elias, né? E foi comparado também com Jeremias, né? Um outro grande profeta, né? E então Jesus foi comparado com pessoas boas, né? É ruim quando a gente é comparado com pessoas ruins, né? Quando as nossas ações nos lembram pessoas ruins, né? Então temos que ter muito cuidado com isso, né? E aqui às vezes, quando pensamos assim do ponto de vista familiar, quando tem alguém na família que tem uma fama boa, a gente desfruta também daquela fama boa, né, da pessoa. Ah, você é parente de fulano de tal, não sei de quem. Ah, sim, sou. Ah, então. Quando a gente tem alguém ruim, né, que também fez algo, a gente sofre também com, né, dessa má fama, né, desta má reputação, né? A gente é envolvido, mas é importante a gente também saber diferenciar as coisas, né? E não estar criando padrões, achando porque uma pessoa foi ruim, uma pessoa da família todos vão ser. Não, nós somos seres humanos, podemos mudar, podemos ser diferentes, basta cada um ter vontade, cada um querer, né? Ninguém está com a vida predestinada, né, do ponto de vista absoluto para ser má ou ser boa. Então as ações vão nos identificando quem nós somos, né, de que lado nós estamos, né, se é do lado da verdade ou não, do lado da luz ou do lado das trevas, do lado do que é certo ou daquilo que é incorreto, enfim. Então são as nossas ações que vão nos identificando. Então Jesus foi identificado por esses três grandes homens, né? E aí vem outra pergunta importante de Jesus, né? Ele vai dizer: e vós, né? E você, né? E vocês, né?
quem dizeis que eu sou? E vós, quem dizeis que eu sou? Né? Esta é uma pergunta que ele faz também a cada um de nós. Né? Agora, ele ouviu aquilo que as pessoas estavam falando dele. Né? Estavam falando dele. E agora ele pergunta para aqueles que estão próximos dele, próximos fisicamente ali, né? E vós, quem dizeis que eu sou? Para vocês, né? O que vocês acham de mim, né? Como se estivesse dizendo assim: vocês acham que é verdade isso que estão dizendo a meu respeito? Né? O que vocês pensam? O que vocês acham, né? Então, é também uma pergunta que nós nos fazemos. Às vezes tem pessoas que chegam perto de nós, né, e começam, as pessoas estão dizendo isso, aquilo, tal, e ninguém sabe se a pessoa está compartilhando da mesma ideia ou não, ou está colocando o que ela pensa na boca dos outros, né? Nós não sabemos, né? Às vezes as pessoas são astuciosas nas suas colocações, nas suas intenções, né? Nós não sabemos ajuizar. Às vezes a pessoa está pensando uma coisa, aquelas que estão próximas de nós, e fica dizendo, as pessoas estão dizendo isso, alguém está dizendo aquilo, né? sem querer identificar. Às vezes, claro, não é possível, mas às vezes é a pessoa mesmo que está querendo dizer alguma coisa, né? E aí Jesus pergunta, e vós, quem dizeis que eu sou? E aí Pedro se apresenta e diz, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo, né? Veja que Pedro estava inspirado, né? Jesus fez a pergunta aos discípulos e ele prontamente responde, tu és o Messias, né? O Filho do Deus vivo. Uma resposta fantástica, né? Corretíssima, né? E Jesus respondendo vai dizer, né? Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu, né? Então Jesus reconhece, bendiz, né? Bendiz esta inspiração, nesta revelação que Pedro teve diante desta pergunta, para dar uma resposta imediata e correta. E Jesus reconhece que essa resposta foi uma revelação de Deus que se manifestou em Pedro, né, para que ele respondesse que Jesus era o Filho de Deus, né, era o Messias, o Filho de Deus, né? E aí, diante disso, Jesus, ao dizer que ele é feliz, ele já segue para um compromisso, né? Ele já delega a Pedro uma responsabilidade, né? Ele diz, por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Quer dizer, não é uma construção na areia, né? Não é uma construção qualquer, é uma construção sobre a pedra, né? A pedra é o alicerce, né? A base da construção, né? De onde vem o pedreiro. O pedreiro trabalha com a pedra, né? Só que muito pouco hoje se trabalha com a pedra, né? O pedreiro hoje trabalha mais com tijolo e outras coisas. Bem, mas o pedreiro vem de pedra, né? E Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, né? Ele solidifica a construção desta igreja na pedra, dando a responsabilidade a Pedro, e vai dizer, olha, o poder do inferno nunca poderá vencê-la. O poder do inferno nunca poderá vencê-la, né? Quando pensamos nesse poder do inferno, né, é um poder da maldade mesmo, né? O poder da maldade, da destruição, da morte, da ganância, né? Da destruição, da morte. Tudo isso aí é inferno, né? Quem está num ambiente desse de perseguição, de sofrimento, de torturas, de psicológicas, físicas, de morte, de maquinações contra o outro, está
está no inferno. Não tem outra palavra para dizer a não ser isso, no inferno. O inferno é esse caldeirão mesmo aí, que borbulhante aí de maldade, de ruindade que nós podemos ser contaminados, cada um de nós, né? O inferno já começa aqui. O inferno não está depois da morte. O inferno está entre nós. Quando nós não construímos relações amigáveis, harmônicas, saudáveis, quando não trazemos o perdão, quando não trazemos o diálogo, né? A renúncia e tantos outros valores e virtudes da nossa vida, nós começamos a criar um inferno em torno de nós, né? Quando a pessoa não paga as suas contas, né? E começa a dar calote a um e outro, começa a mentir, inventar coisa para um e para outro, e começa a pegar dinheiro de um, de outro, às vezes começa a querer pegar o que é do outro, então vai criando uma situação difícil. Aí não tem jeito, não pode dizer que a pessoa está no céu numa situação dessa, está no inferno mesmo, né? Mas esse ainda não é o inferno eterno, esse é o inferno passageiro que nós podemos superar, né? Com fé, com resiliência, com coragem, com trabalho, com esforço, temos a chance de melhorar, né? Aí, para isso é importante estarmos ligados ao Senhor, né? Estar ligado a uma comunidade, né? Estarmos ligados a uma comunidade, a pessoas amigas, né? Pessoas que têm sensibilidade, pessoas que têm compaixão, né? Que sentem a dor do outro como Jesus sentia e procura ajudar. E quando encontramos esse tipo de pessoa, aí saímos do inferno, né? Nós saímos do inferno, do sofrimento, né? E experimentamos um pouquinho do céu, né? Da água fresca, da água pura, da água limpa, né? Desse manancial que um dia esperamos viver em plenitude na vida eterna. Então, Jesus diz para Pedro que o poder do inferno nunca poderá vencer a sua igreja. E aí ele diz: eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Veja bem, então é um poder extraordinário, né, que Pedro recebe, né? Ele recebe o poder de ligar, né, de aproximar, de unir o céu e a terra e o céu, né? E esta capacidade, né, na Igreja Católica, ela é atribuída ao sacerdote maior, né, ao padre maior, né, que nós chamamos de Papa, né, o pai maior, né? Tem os padres menores, tem o Papa, que é o pai maior, né, o pai de todos, né, é o chefe de todos, simbolizando esta figura de Pedro, né, que recebe esta responsabilidade de governar a igreja, de orientar a nossa vida a partir da palavra de Deus, a partir da revelação divina, a partir das orientações dos seus conselheiros, né? Então é um trabalho muito importante, né, de unir o céu e a terra e o céu, este que o Papa tem como sucessor de Pedro no governo da sua igreja. E também aqui nós lembramos os sacerdotes, né, os padres menores, né, em relação ao Papa, né, porque o Papa é o pai maior, né, que tem esta responsabilidade, né, de oferecer o seu sacrifício pelo sacrifício do seu povo, da sua comunidade, dos seus fiéis, levar a Deus as suas angústias, as suas próprias angústias e as angústias do povo que lhe é confiada ao Senhor, convidado através da palavra, levar
ensinamento, instruir, corrigir, orientar quando for necessário, né? Esta é a função do sacerdote, né? A função do sacerdote é zelar, né? Zelar pelo bem da sua comunidade, pelo bem da doutrina, pelo bem da igreja, né? E às vezes, claro, tem algumas ovelhas, né, dentro do rebanho que são assim meio rebeldes e cria problemas para o pastor cria problemas para estas ovelhas e cria-se um clima de mal-estar, né, dentro da própria comunidade, dentro da própria igreja. E convém que esses problemas sejam superados, né, porque o próprio Jesus diz: olha, um reino que luta contra si mesmo não prospera, não vai para a frente, né? Então é importante estarmos unidos na oração e na missão, às vezes deixando as diferenças de lado para que o projeto de Deus cresça entre nós. Então o sacerdote tem esta função de ligar, né? De oferecer, né? De orar, de rezar. É uma pessoa que renuncia, né, a uma família normal, né, de construir para viver a serviço da comunidade, né? Então renuncia muitas coisas, né, para viver a serviço da comunidade, né? Renuncia a possibilidade, né, de ter uma vida como os demais fiéis têm para estar a serviço da comunidade. Às vezes é incompreendido, né? Não é bem entendido. O sacerdote não vai conseguir agradar a todos no seu pastoreio, na sua missão de pastor, ele não vai agradar a todos, né? Cada pessoa tem um sacerdote na cabeça, né? Às vezes nós sabemos aquilo que o outro tem que fazer, mas nós não fazemos, né? Nós queremos que o outro seja de uma forma e brigamos para que porque o outro não é como nós queremos, mas às vezes nós não fazemos nenhum esforço também para sermos quem nós somos. É muito importante nesta relação o respeito pela alteridade, pela diferença, né, pelos modos de vida diferentes, pelas compreensões e limitações do outro. É muito importante, é o que nós vamos ver a partir do exemplo de Curadares, né, do santo de hoje, né, desse sacerdote que, apesar das suas limitações, foi levado à santidade. Isso muito nos inspira. Então, continuando aqui o nosso texto, diz o seguinte: Jesus então ordenou aos seus discípulos que não dissesse a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isto nunca te aconteça, né? Então, Jesus estava dizendo o que ia acontecer com ele, né? Jesus não estava brincando, né? Ele estava falando sério, né? De algo que estava por vir, estava se aproximando, né? E Pedro repreende, né? Sabe, você está dizendo uma coisa e alguém diz: não, isso não é verdade, isso não vai acontecer contigo. Rapaz, assim, tentando desqualificar aquilo que estamos falando ali de imediato. Assim, é uma coisa desagradável, chata, né? Quem já passou por isso sabe, né? Cuidado aí os professores na sala de aula, que tem uns meninos danados, né? Estão uns meninos aí inteligentes, que às vezes a gente diz uma coisa e ele diz: não é bem assim não, é diferente, né? Então cuidado. Mas voltando aqui ao nosso tema, então Jesus também se aborrece, né, com essa forma de Pedro. Ele acabou de dizer que Pedro era bendito, né, e deu para ele uma responsabilidade tão grande, né? E aí Pedro vem com essa de querer repreender Jesus, né? E o que Jesus diz?
Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: vai para longe de mim, Satanás. Olha aí, ó. Jesus chama Pedro de Satanás, maldito, né? Porque primeiramente ele foi bendito, agora ele é chamado de maldito, né? E aí ele diz: tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Que reflexão maravilhosa essa que Jesus nos faz agora, né? Ele foi capaz, né, de reconhecer e também de repreender, né? Veja bem, né? Reconheceu a importância, mas repreendeu também o erro de Pedro, né? Esta é uma função do sacerdote também, de repreender, né? Não ter medo de dizer às vezes certas coisas que precisam ser ditas, né? Não nos acovardemos, né? Não nos acovardemos e vamos deixar de falar certas coisas que precisam ser ditas, né? Vamos ter coragem para assumir o nosso ministério com fé, com disposição e coragem. Então Pedro, ele foi repreendido, né? Tu não pensas como o meu pai, né? Isso não vem de Deus, isso é coisa dos homens, né? Nós queremos ser preservados de certas coisas, né? E desejamos, né? Até nesse sentido a gente dá para entender Pedro, né? Não, Senhor, pelo amor de Deus, isso não vai acontecer contigo e tal. Mas Jesus tinha um propósito e ele disse que foi para esse propósito que ele veio, portanto, ele tinha que encarar essa situação na sua vida, né? Então, olhando, caros ouvintes, esse texto de hoje, nós vamos perceber que nós podemos mudar a qualquer momento, né? Então, num instante você é bendito, no outro instante você é maldito, quer dizer, então nós temos que ter muito cuidado. Às vezes aquilo que falamos é inspirado por Deus, às vezes aquilo que falamos é inspirado pela nossa vontade, pelas nossas necessidades, pelos nossos propósitos e não pelos propósitos de Deus. Então vamos pedir que os nossos pensamentos, que os nossos sentimentos, que os nossos projetos estejam de acordo com os projetos do Senhor. Então vamos concluindo aqui esse momento de reflexão sobre a palavra de Deus. Vamos estar aqui trazendo através do exemplo do santo de hoje, vamos ver um pouquinho da história dele, São João Maria Vianney, o cura d'Ars, e na medida do possível vamos estar vendo o que o Evangelho, o que esse sacerdote viveu de acordo com o Evangelho. Então, aqui um texto publicado aqui na Canção Nova, né, do Santo do Dia, diz o seguinte: com admiração alegro-nos com a santidade da vida do patrono de todos os vigários conhecidos por cura d'Ars. São João Maria Vianney nasceu em Dardilly no ano de 1786. Enfrentou o difícil período em que a França foi abalada pela Revolução Napoleônica. Camponês de mente rude, proveniente de uma família simples e bem religiosa, percebia desde cedo a sua vocação ao sacerdócio. Mas antes de sua consagração, chegou a ser um desertor do exército, pois não conseguia acertar, entre aspas, né, o passo com o seu batalhão. Ou seja, aqui parece que mostra uma fragilidade de João Maria Vianney na coordenação motora, né, nas marchas, né, que tem que ser próprio das forças militares, né, esquerda, volver, direita, volver, marcha, enfim, firme, atenção. Então, e exige muita concentração, muito treino, né, para a pessoa não errar esses comandos, né, de ordem unida, né, como nós chamamos, né.
E aí parece que ele sentiu um pouco de dificuldade, né? E essa situação, né, então vai fazer com que ele não seja, digamos assim, bem quisto, ou que ele se esforce para exercer essa função. Vamos continuar aqui a leitura do texto. Ele era um cristão íntimo de Deus, aliás, íntimo de Jesus Cristo, servo de Maria e de grande vida penitencial. Tanto assim que somente graças à vida de piedade é que conseguiu chegar ao sacerdócio, porque não acompanhava intelectualmente as exigências do estudo do latim, filosofia e teologia da época. Curiosamente, começou a ler e a escrever somente com 18 anos de idade. João Maria Vianney, ajudado por um antigo amigo e vigário, conseguiu tornar-se sacerdote e aceitou ser pároco na pequena aldeia pagã chamada Ars, onde o povo era dado aos cabarés, vícios, bebedeiras, bailes, trabalhos aos domingos e blasfêmias. Tanto assim que suspirou o santo: neste meio tenho medo até de me perder, né? Neste meio tenho medo até de me perder, né? Dentro da lógica da natureza vem o medo, mas a graça, a coragem. Com o rosário nas mãos, joelhos dobrados diante do Santíssimo, testemunho de vida, sede pela vocação de todos e enorme disponibilidade para catequizar, o santo não só atendeu ao povo local, como também ao de fora no sacramento da reconciliação. Desta forma, consumiu-se durante 40 anos por causa dos demais, chegando a permanecer 18 horas dentro de um confessionário, alimentando-se de batata e pão. Portanto, São João Maria Vianney, que viveu até os 73 anos, tornou-se para o povo não somente exemplo de progresso e construção de uma ferrovia que servia para visitar os peregrinos, mas principalmente e antes de tudo exemplo de santidade, de dedicação e perseverança na construção do caminho da salvação e de progresso do reino de Deus para uma multidão, pois como sacerdote teve tudo de homem e ao mesmo tempo tudo de Deus. Foi canonizado pelo Papa Pio XI no ano de 1925. Foi proclamado padroeiro dos sacerdotes e no dia de sua festa passou a ser celebrado o Dia do Padre. Então é uma história muito interessante, né? Se formos aqui adentrar a história de Curadades, né, nós vamos perceber que ele foi uma pessoa persistente, uma pessoa resiliente, uma pessoa que não se deixou abater pelas críticas, né? E superou as suas próprias dificuldades, né? Ele tinha clareza de propósito, ele sabia aonde ele queria chegar, né? E com humildade, com simplicidade e com ajuda também, ele conseguiu chegar ao sacerdócio, conseguiu ainda a santidade. Então nós vamos perceber que o santo, né, os santos não são perfeitos, né? Nenhum santo é perfeito. Perfeito é só Deus. A santidade é um processo de reconhecimento da igreja em relação a algumas virtudes, algumas qualidades, alguns exemplos de superação que nós seres humanos temos. Quer dizer, todo cristão é convocado a viver a santidade, a buscar a santidade, a trabalhar os seus dons, as suas capacidades, não para ser exemplo para os outros, né?
é para melhorar a si mesmo, né? O santo é alguém que procura superar os seus próprios limites, os seus próprios pecados, né? E o interessante é que os santos se doam, né? Os santos se interessam, têm compaixão pelos outros, né? Estão próximos dos outros. Nós vamos perceber que Cura-Dares, olha, passa. É por isso que eu ainda não sou santo, né? Eu tenho dificuldade num bocado de coisa. E olha, quando eu fico 1 hora no confessionário, eu já fico com as costas doendo, né? Ali me torcendo e tal. E às vezes a gente tem que ficar mais um pouco, é difícil, a gente já começa a ficar agoniado. E ele ficava esse tempo todo, né, no confessionário, já levava a sua comidinha para lá, levava a sua batata, né, levava pães, e aí ficava ouvindo as pessoas, instruindo as pessoas, dando orientação para as pessoas diante das suas fragilidades, diante dos seus pecados em pensamentos, em palavras, em atos e também em omissões. Quer dizer, era um conselheiro, né? Na época não tinha psicólogo, né? O trabalho do sacerdócio era um trabalho muito amplo de aconselhamento, de orientação, oportunidade das pessoas desabafarem, né? Fazer a sua orientação espiritual, levar as suas angústias, os seus problemas, né? Então, Cura-Dares, ele ajudou as pessoas, né, aliviar o inferno da sua inquietação mental, da sua inquietação sentimental, né? Dando a estas pessoas uma palavra de conforto, uma palavra de sabedoria, né? Que o exemplo deste homem de dedicação, né, de perseverança, de persistência e resiliência possa também nos inspirar na nossa vida e a buscar a nossa santidade. Eu desejo a você, caro ouvinte, que ficou conosco até agora, né, uma noite abençoada, uma noite tranquila, uma noite serena. Você que vai ouvir aí pelas redes sociais o programa, que vai ficar gravado aí no nosso canal Saúde Mental e Resiliência. Se você ainda não se inscreveu, pegue o seu celular, busque aí Saúde Mental e Resiliência, Padre Aires, e aí você se inscreva e participe conosco da nossa programação, acompanhe a liturgia diária e uma breve reflexão. E toda terça e quarta-feira estamos aqui na Rádio Boa Notícia trazendo uma reflexão mais longa sobre um evangelho do dia. Então desejo a todos aí um dia agradável, uma noite abençoada, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.